Bom, alunos, hoje especificamente nós vamos falar sobre a ligação iônica. Mas antes de definirmos o que é ligação iônica, precisamos relembrar o que é a regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte, que para um elemento estar estável, ele precisa de 8 elétrons na sua última camada de valência. Quem está dentro dessa regra? Os gases nobres. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio, todos eles, em exceção o hélio, mas se a gente já observar entre o neônio até o randônio, nós percebemos que todos eles têm 8 elétrons na última camada de valência. A exceção a essa regra é o hélio, né, que fica estável com 2, mas ele é um átomo estável e está dentro da regra do octeto, ok? Para definirmos, então, o que é ligação iônica, temos que saber que tem que ser entre um metal e um não metal, ou hidrogênio e metal. E como que vai ficar esteticamente essa substância? Então, você vai ter primeiramente um cátion formado de um metal, que tem a tendência de perder elétrons, e formado por um ânion, que tem a tendência de ganhar esses elétrons, que são os não metais. Então, essa é a regra. Se pegarmos como um primeiro exemplo o Na, que está no grupo 1, e o cloro, que está no grupo 17, o sódio ele tem um elétron na sua última camada de valência, se a gente for fazer a distribuição. E o cloro, ele também, por pertencer à família 17, ele tem 7 elétrons de valência. Então, como o sódio é metal e o cloro é não metal, o metal, né, tem a tendência de perder o elétron para o cloro, que é não metal. Também por uma questão de propriedade periódica, pelo cloro ser mais eletronegativo que o sódio. Então, o sódio vai ceder esse elétronzinho para o cloro. Se observarmos o cloro, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, ele vai ficar estável com 8 elétrons de camada de valência. E o sódio? Por mais que ele perca um elétron, se observarmos na tabela periódica, se ele perder esse elétron na sua última camada de valência, ele vai ficar com 8. Então, ele também vai se estabilizar como um átomo que está pertencente à regra do octeto. Então, essa ligação existe e a estrutura dessa ligação iônica vai ser assim. A gente representa em colchetes, tá? Tanto o metal quanto ao metal. E o sódio a gente representa ele sozinho, mostrando que ele perdeu um elétron, né? Sinal positivo na química perde elétrons. E o ametal, ele antes tinha 7, mas ele está ganhando um eletronzinho. Quantos? 1. Então, é assim que vai ficar a chamada representação de Lewis ou chamada fórmula eletrônica. Ele vai ficar assim a representação, ok? Como que fica a representação estrutural? A representação estrutural é por linhas ou traços, que nós não vamos chamar dessa forma, e sim ligação. Então, a gente representa um tracinho porque houve somente uma ligação de um eletronzinho do sódio com o outro eletronzinho do cloro. Então, fez uma, ok? A fórmula molecular é você sempre colocar, né, nessa ordem, metal e posteriormente o ametal, e as quantidades que você tem na distribuição, sendo que o sódio só teve um, né, um ligante, e o cloro um só, então a representação molecular vai ser dessa forma. Um segundo exemplo é o magnésio e o cloro, sendo que o magnésio está no grupo 2 e o cloro está no grupo 17. E o magnésio, ele tem 2 elétrons de camada de valência e o cloro 7. Observem, o cloro tem 2 elétrons na sua última camada de valência. Se olharmos a tabela periódica, aqui, se ele perder esses 2 elétrons, ele vai ficar estável com 8. Então, ele precisa perder esses 2 elétrons. E aí, nesse caso, nós vamos precisar de 2 átomos de cloro,
sendo que este cloro, ele vai capturar um elétronzinho aqui e nós vamos ter que colocar outro cloro para também capturar o outro elétron que ele precisa. Se caso ele perdesse somente um, ele não ficaria estável, no caso o magnésio. Então, ele precisa perder estes 2 elétrons para ele tornar totalmente estável. Como que vai ficar a estrutura eletrônica? Nós vamos colocar o magnésio entre colchetes, representando os 2 elétrons que ele perdeu, e o cloro, os 8 elétrons que ele ganhou. Quer dizer, 1 elétron, tá? Ele já tinha 7, ganha 1. Representando o negativo que ele ganhou 1 elétron, tanto um aqui como um aqui. Mas quantos átomos de cloro? 2, ok? Então, essa é a estrutura de Lewis. Essa daqui é a representação estrutural, vai ficar assim. Ou você também pode fazer dessa forma, tá? Colocar os 2 átomozinhos ao lado, tanto faz, estão certos. E a fórmula molecular MgCl2, ou seja, eu usei 1 magnésio e 2 cloros. Vocês lembram dessa representação que eu coloquei aqui, ó? Cátion e ânion? Ou seja, há sempre uma troca de cargas entre o metal e a metal. Então, se a gente observar, o magnésio ele tinha 2 elétrons para ser perdidos e o cloro 1. Quando nós trocamos as cargas, o 2 do magnésio veio aqui para o índice inferior do cloro e o 1 do cloro veio para o índice aqui do magnésio. Então, a estrutura, né, molecular do MgCl2 vai ficar assim, ok? Outro exemplo é o alumínio, que é o metal, que está no grupo 13, e o cloro, que está no grupo 17. O alumínio, por ser um metal, ele está no grupo 3. Então, ele precisa perder esses 3 elétrons para ficar 8 elétrons na última camada de valência. O mesmo procedimento. Nesse caso, vamos adotar 3 cloros para capturar os 3 elétrons que o alumínio precisa perder para se tornar estável. Perde os elétrons, a estrutura de Lewis ou eletrônica vai ficar assim. A estrutura, fórmula estrutural assim, molecular assim. Ou troca das cargas, a LCl3.